Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa. Irei aí corrigir a prova de professor de Educação Básica 1, aplicada pela Banca Vunesp na cidade de Campinas. Desde já você está aí convidado para que possamos passar aí um tempo analisando aí as questões relativas a esta prova, para que você aí compreenda melhor dicas de interpretação textual, pontuação, crase, uso de conjunção e assim sucessivamente. Aproveite, já se inscreva aí no canal, habilite as notificações para que você aí possa receber aí mais novidades em relação ao focados na língua portuguesa. Porque língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. E o nosso objetivo é justamente aqui dialogar, trocarmos experiências em relação às questões da língua portuguesa. Vamos conhecer o texto aí que serviu como base para que possamos responder aí já algumas questões em relação à interpretação textual. Gosto muito de frisar que em interpretação textual ajuda muito aí nós realizarmos a leitura do texto completo, em voz alta, realizando 2 ou 3 perguntas de cada parágrafo para não fugir da ideia do que o autor está expressando e depois realizar a reescrita dele. Vamos conhecer qual que é o assunto deste texto. Bom, temos aqui: leia o texto para responder as questões de número 1 a 7. E desde já vamos criando aí essa conexão de realizar perguntas e verificar aí o que o texto traz como informação. Houve um tempo em que o jornalismo investigativo, vamos retomar, houve um tempo em que o jornalismo investigativo vivia. Daí você vai já estabelecer aqui uma conexão diante do verbo viver. Se ele vivia, será que não vive mais? Mas ele vivia de quê? E quem vivia? O jornalismo investigativo. Vivia de entrevistas confidenciais. Ou seja, aqui nós já podemos deduzir, ter certeza que muitos dos entrevistados não gostavam de aparecer. Houve um tempo em que o jornalismo investigativo vivia de entrevistas confidenciais, que pessoas bem informadas sobre algum assunto de interesse davam a repórteres em que confiavam, em troca de não terem sua identidade revelada. Muitos dos entrevistados na época ao que o texto está aí sendo mencionado davam aí entrevistas, suas opiniões para repórteres que eram de confiança e assim a identidade ficava mantida. Mas nós podemos fazer uma inferência aí. Será que hoje funciona ainda desse jeito? O que será que mudou aí no jornalismo que desencadeou essa mudança? Será que essa confidencialidade ela permanece mantida? Será que é igual aos moldes anteriores? Então notem aí algumas questões que nós já podemos aí ir estabelecendo. Eram tempos em que uma caneta, um bloquinho e uma agenda de telefones privilegiada constituíam todo o básico de investigação de qualquer jornalista. Então, o jornalista, ele tinha o básico para criar ali, para fazer uma entrevista. Uma caneta, um bloquinho, uma agenda de telefones. Quem já não assistiu aí a um filme em que tinha um repórter com um bloquinho na mão, uma caneta, uma agenda, ali anotando as principais informações? Será que hoje isso está mais fácil? Um profissional sério desprezava até os gravadores de fita cassete, que, em geral, intimidavam os entrevistados. Então, se eles estivessem ali com um gravador, aqueles gravadores pequenininhos até, que por muito tempo eles aí foram vendidos com fitas cassetes bem pequenas, se o entrevistado ele já via ali um repórter com um gravador, ele já ficava intimidado por conta que a palavra dele ali ficaria gravada, registrada. A palavra gravada precisava ser o quê? Cuidadosamente medida e calculada. Em off,
a conversa corria mais solta. Ou seja, se não fosse ali pelo gravador, se fosse ali uma conversa mais intimista, sem o entrevistado se sentir ali constrangido por conta do aparelho, a conversa ela corria de qual modo? Ela corria mais solta. Assim nasciam os grandes furos, isto é, os furos de reportagem. Por óbvio, naquele tempo já havia pequenos aparelhos desenvolvidos pelas agências de espionagem. E aí, quem já não assistiu um filme de espionagem em que alguém escondia um pequeno microfone embaixo de uma gaveta, embaixo de um abajur, tudo para captar aí sons, para captar falas que deveriam ser confidenciais? Então vamos retomar. Por óbvio, naquele tempo já havia pequenos aparelhos desenvolvidos pelas agências de espionagem internacionais que permitiam instalar dispositivos de gravação e filmagens disfarçados de abajures, canetas, óculos e até botões. Então tinha ali pequenos microfones em canetas, em botões de roupa, em abajures, conforme mencionei. E até botões de roupa. Nada disso, porém, era de fácil acesso às pessoas comuns. Isto é, não eram todos que tinham acesso a esses tipos de equipamento. Isso só mudaria com o advento dos smartphones. Então percebam aqui a relação que esse texto ele está estabelecendo. Ele faz aí um resgate histórico de falar de uma confidencialidade em uma entrevista, que os entrevistados eles se sentiam ali alguns mais coagidos em prestar aí uma entrevista diante de um gravador de fita cassete. Muitos tinham até mesmo que utilizar de artifícios de espionagem para que o entrevistado não percebesse que a sua voz estava sendo gravada. Só que isso mudou. Com o quê? Justamente aí com o surgimento do smartphone, o celular, ao qual nós podemos ter vários recursos, várias mídias aí instaladas dentro de um único equipamento que me permite a qualquer momento gravar a voz de alguém, gravar um vídeo, o que não era possível em outra época, até mesmo aí devido à tecnologia. Então aqui eu já posso estabelecer algumas conexões. O advento da tecnologia, a ascensão do jornalismo, a mudança do jornalismo. Eu posso dialogar aí com o texto, igual nós fizemos aqui, buscando referências já conhecidas e deduzindo aí algumas situações, buscando algumas causas, consequências e fazendo até um questionamento. O que alterou a relação entre o homem e o seu ambiente social? Podendo ser aí até um tema para uma redação, por exemplo. E isso vai nos trazer também, como consequência, a invasão de privacidade. O que antes era feito de uma forma mais amena, hoje já se transformou e, consequentemente, a privacidade ela acabou aí sendo invadida. Então, verificamos aí mudanças devido ao smartphone. Dando continuidade a esta leitura, a cumplicidade entre internet e dispositivos móveis de captação de som, imagem e informação, com a possibilidade de retransmissão instantânea de material captado, alterou de vez a relação entre o homem moderno e o seu ambiente social. Começava, nesse momento, a grande derrocada. Começava aí a grande decadência. Sim, começava aí um colapso. Começava a grande derrocada da privacidade como a conhecemos um dia. Então nós vamos estabelecer aí que antes tudo era mais privado, agora com o advento aí de novas tecnologias, tudo é mais evidenciado nas redes sociais, por exemplo. A primeira rede social via internet, de que modo?
via internet nos moldes atuais foi qual? A Classmates. Surgiu em 1995 nos Estados Unidos e Canadá. Era voltada para a troca de informações entre estudantes universitários. Então aqui nós já podemos fazer uma pergunta. Qual foi a primeira rede social? A Classmates. Quando que ela surgiu? Em 1995, onde? Nos Estados Unidos e Canadá. E ela era voltada para os mesmos moldes de hoje, em que nós podemos aí tirar várias selfies, colocar aí o nosso dia a dia, os lugares em que nós fomos. Aqui, qual que era o objetivo dessa rede social? Ela era voltada para a troca de informações entre estudantes universitários. Então, ficava restrita aos universitários. Desde então, as redes elas se multiplicaram e acabaram por se transformar nos principais polos de disseminação de informação do planeta. A maior rede disponível hoje, o Facebook, foi criada em 2004 por estudantes de Harvard e reúne mais de 2 bilhões e 200 milhões de usuários, entre pessoas reais, perfis falsos e robôs. Então notem aí toda a mudança. Enquanto a primeira rede social aí mencionada no texto, a Classmates, era voltada para o público universitário, aqui nós temos citado o Facebook e 2 bilhões de pessoas, mas aqui citando pessoas reais, perfis falsos e robôs. Então, nem todos que estão ali são reais. Percebem aí essa situação a qual estamos vivenciando? De qual forma nós estamos vivenciando? Por meio das redes, a indústria e o comércio sabem o que nós mais consumimos. Se eu, por exemplo, faço uma pesquisa, por exemplo, de marcas de tênis, eu quero um tênis em específico, um perfume em específico, certamente eu vou começar aí a receber muitas sugestões de outros tipos de tênis, de outras fragrâncias de perfume. Então notem que nós acabamos aí sendo influenciados por esse meio. Por meio das redes, a indústria e o comércio sabem o que nós mais consumimos. Presidentes são eleitos e derrubados. Realmente, em várias brigas políticas aí, em várias inconstâncias em que a rede social aí ela vai apresentando, e os pecados que gostaríamos de ver escondidos são tornados públicos. Então, muita coisa que nós não gostaríamos de saber e que nós não gostaríamos que fosse comentada se torna público justamente por conta dessa rede imensa que é a internet. E aqui nós temos uma finalização. O onipresente olho, ou seja, onipresente, aquele que está sempre presente, sempre de olho, nos acompanha a cada passo que damos, reconhecendo-nos quando circulamos, pretensamente anônimos. Ou seja, muitas vezes pensamos que estamos anônimos e não estamos. Estamos aí supostamente anônimos, que pretensamente é justamente aí um sinônimo para supostamente, pretensamente, supostamente. Sim? Aqui nós vamos verificar que é uma suposição, achar que algo é uma coisa, mas na realidade é outra. Então é algo suposto em meio às multidões dos blocos carnavalescos. Temos aí então esse texto de Luísa Pastor, denominado Redes Sociais Destruíram Ideia de Privacidade, diz pesquisadora, publicado aí no Folha UOL. Aqui nós já fizemos aí uma vivência, verificamos aí que o texto começou falando primeiramente em relação à história aí dos equipamentos eletrônicos, que alguns entrevistados eles ficavam envergonhados em meio aos aparatos ali tecnológicos da época, como pequenos gravadores, e em off as entrevistas elas fluíam aí melhor. Aos poucos foi tendo uma aprimoração conforme disfarces de microfones dentro de abajures, em canetas,
E aos poucos aí o smartphone que hoje nos permite fazer muitas coisas. E tudo isso acabando aí nos influenciando. Após essa vivência e comentário do texto, vamos então aí à primeira questão e vamos comentá-la. Segundo o texto, ou seja, conforme o texto, é correto afirmar que... Bom, vamos aqui verificar em relação a essa questão. A. Pequenos dispositivos disfarçados, como itens de casa ou de vestimenta, e agendas eletrônicas, possibilitavam a poucas pessoas uma investigação discreta e eficaz? Bom, o que nós temos que aqui mencionar era que nada disso era de fácil acesso. Nada disso era de fácil acesso às pessoas comuns, conforme o texto disse. Já havia aí nos aparelhos desenvolvidos, eles eram disfarçados aí de abajures, canetas, óculos e até botões de roupa. Mas nessa parte não está falando das agendas eletrônicas. Sim, então aqui nós vamos verificar já essa alternativa como correto. Realmente, pequenos dispositivos disfarçados, como item de casa ou de vestimenta, possibilitavam a poucas pessoas, porque conforme o texto diz, nem todos tinham esse acesso, porque era algo muito moderno para a época. Mas aqui, nessa parte, não está falando das agendas eletrônicas. Sendo assim, a letra A, ela está o quê? Incorreta. Letra B. A combinação de diferentes tecnologias possibilitou que o jornalismo investigativo mudasse a sua dinâmica de atuação e a forma como os furos são conseguidos. Então vamos verificar novamente. A combinação de diferentes tecnologias possibilitou que o jornalismo investigativo mudasse a sua dinâmica de atuação? Sim. E a forma como os furos são conseguidos? Sim. O que nós captamos aí do texto? Que a tecnologia ela foi avançando, por meio aí do smartphone ficou mais fácil se registrar as falas de pessoas e verificar alguns furos jornalísticos, conforme nós verificamos muitas vezes aí nos noticiários. Então houve uma mudança em toda essa dinâmica de atuação. Lembra que antes uma conversa em off, uma conversa somente do entrevistador com o repórter, mudou a dinâmica? Mudou. Com isso, mudou a forma como os furos de reportagem são conseguidos? Sim. Sendo assim, a correta aqui é a letra B. Mas vamos verificar o porquê que as outras estão incorretas. Entrevistas gravadas são mais difíceis de serem feitas? Não só por exigirem um aparato eletrônico, mas também porque a linguagem empregada pode ser mais coloquial? Aqui, o que acontece? Não está mencionando o fato da linguagem coloquial, que é o fato da linguagem aí que nós utilizamos no dia a dia. Sim, e nem o fato dela ser informal. Não se fala da dificuldade, e sim das mudanças na realização de entrevistas e na derrocada da privacidade, ou seja, na decadência da privacidade. Não está aí mencionando o fato da linguagem. Sendo assim, a letra C ela está incorreta. Letra D. Há um monitoramento constante dos cidadãos quando estes estão em festas nacionais, visando a uma maior segurança dos que participam dessas comemorações? Não está se falando de comemorações, não está se falando de festas nacionais, e nem que eles são monitorados em relação a isso. Letra D não faz parte do contexto. Letra E. O problema dos perfis falsos e robôs nas redes sociais é grave, por interferirem no poder de decisão das pessoas e por roubarem informações de ordem privada. Quando se fala aí em perfil falso no texto e robôs, está se mencionando sobre o número de usuários no Facebook. O que pode interferir é a indústria e o comércio. Sendo assim, a E também
ela é uma alternativa incorreta. Alternativa correta, a letra B de bola. Interpretação de texto sempre vai ter compreensão. A ideia de extrapolação extrapola totalmente o que o texto diz. Redução, começa a se falar do que o texto apresenta, mas depois não fala ali como um todo, completando todo o contexto. Contradição, contrariando o que o texto está mencionando. Essa alternativa aí é a letra B de bola. Vamos a outra questão. A autora do texto afirma. O que a autora do texto está afirmando? Vamos lá. Letra A. O fim do século XIX e o começo do século XX representam um momento de maior efervescência na discussão dos limites da privacidade? Não. Verifiquem que no texto não está mencionando em relação a tempo, século XIX, século XX. Sendo assim, a alternativa A, ela está incorreta. Letra B. Os estudantes universitários são responsáveis pelos grandes escândalos. De algum momento está falando aí que os estudantes são os responsáveis pelos escândalos? Não, o que falou ali de estudante foi referente à primeira rede social aí que o texto evidenciou, que é a Classmates. A primeira rede social que surgiu em 1995 e era voltada para a troca de informações entre estudantes e universitários, e não que eles eram responsáveis pelos grandes escândalos que estampam as páginas dos jornais e que já são os criadores das redes sociais. Não, aqui ela está incorreta. Letra C. Os smartphones são os responsáveis pelo declínio da privacidade? Sim. Quando que toda aquela situação mudou? A partir do momento em que entrou o smartphone. Esse aparelho celular aí, em que nós podemos nos conectar a várias mídias dentro de um mesmo aparelho e com ele nós acabamos muitas vezes tendo a nossa privacidade invadida. Se alguém nos grava, por exemplo, em algum lugar, grava alguma fala de alguém e de repente isso vai ao ar. Os smartphones são os responsáveis pelo declínio da privacidade? Sim. Já que podem enviar para a internet conteúdos que foram capturados pelo próprio aparelho? Sim, essa é a alternativa correta. Letra D. As redes sociais concebidas na América do Norte tornaram possível a qualquer cidadão invadir a privacidade alheia? Em algum momento no texto fala sobre as redes sociais serem concebidas na América do Norte e manipular dados inverídicos, ou seja, dados que não são verdadeiros, fazendo-os parecer verdadeiros? Muitas vezes na internet nós temos alguns dados que não são verídicos, conforme as fake news, e que faz ali com que eles pareçam verdadeiros, supostamente, pretensamente verdadeiros. Mas o texto aqui, ele não menciona em relação à América do Norte. Sim, as redes sociais concebidas na América do Norte tornaram possível a qualquer cidadão. Olha só, nem todos os cidadãos, e também não está falando de América do Norte. Letra D incorreta. A autora do texto afirma que o material que se encontra escrito nas redes sociais tem menor poder do que a palavra gravada, devido à maior credibilidade do que é registrado em áudio e ou vídeo. O texto aí não menciona isso também. A alternativa correta aqui, a letra C. Então, verifiquem aí as conexões que nós estamos fazendo para que nós possamos destrinchar todos esses textos. Dica importante, leiam textos anteriores de qualquer outras bancas para que vocês possam aí se adaptar e criando toda uma dinâmica de leitura. Vamos então aí a outra questão. Aí. No último parágrafo, o vocábulo pretensamente. Realmente, nos concursos aí nós verificamos muitas palavras que são utilizadas que no dia a dia aí nós não as utilizamos e
que vai gerar aí uma certa dificuldade, mas a leitura, nós entendendo aí o contexto do que o texto está sendo mencionado, por isso que eu insisto em mencionar em uma dinâmica de leitura, de uma leitura constante de textos, de se fazer questões em relação a cada parágrafo. Mesmo que aquela palavra ali, ela não seja usual para nós, nós vamos conseguir aí estabelecer uma conexão com ela e nós vamos compreender o significado. Por causa do quê? Por causa do contexto que foi apresentado. Questão 3. No último parágrafo, o vocábulo pretensamente, no contexto em que se encontra, dá a ideia de algo. Aqui eu digitei novamente os dois últimos parágrafos em que o pretensamente ele aparece indicado para que fique mais claro o porquê da resposta. Vou reler a questão. No último parágrafo, o vocábulo pretensamente no contexto em que se encontra dá a ideia de algo. E algo de quê? Vou ler aqui os dois últimos parágrafos. Por meio das redes, a indústria e o comércio sabem o que mais consumimos. Presidentes são eleitos e derrubados. E os pecados que gostaríamos de ver escondidos são tornados públicos. O onipresente, ou seja, o sempre presente olho, ou seja, de quem está ali de olho nos hábitos das pessoas, ok? Na internet. O onipresente olho nos acompanha a cada passo que damos, reconhecendo-nos. Reconhecendo quem? Nós, quando circulamos pretensamente anônimos em meio às multidões dos blocos carnavalescos. Então, esse pretensamente anônimos, ele está indicando o quê? Alternativa A, suposto, mas não necessariamente real. Lembra aí do que eu mencionei, que muito pode ser suposições. Algumas informações aí, quando são veiculadas, elas podem ser supostas e não verdadeiras, e é por isso que nós precisamos aí consultar várias fontes para que nós possamos ter aquela ideia que nos traz uma maior convicção. Suposto, mas não necessariamente real. Esse é o significado aí de pretensamente. É um fato que se apoia aonde? Não necessariamente real. Ele se desenvolve por pretensão, ou seja, por suposição. Achar que algo é uma coisa, mas na verdade não é. Nem tudo que aparece ali na internet, conforme nós sabemos, é verdade. Muitas coisas são o quê? Uma suposição. Aqui, esse pretensamente, ele menciona justamente isso. Algo suposto, mas não necessariamente real. Não significa que seja um fato certo. Letra B. Confirmado por experiências empíricas. Bom, o que é o empirismo? O que é uma experiência empírica? É um fato que se apoia somente em experiências vividas e não em experiências dadas por teorias e métodos aí científicos. Ou seja, é aquele tipo ali de experiência a qual nós realmente presenciamos. É um conhecimento já adquirido e não em teorias e métodos científicos. Então, é algo que realmente está confirmado? Não. Irreal significa que isso não existe, mas presente no imaginário das pessoas. Tudo isso acontece na imaginação das pessoas? Nada a ver. Errado. É um fato desejado, muitos desejariam que acontecesse isso, mas impossível de ser alcançado? Não é impossível, não. E relativizado pelas condições em que cada indivíduo se encontra. É algo relativo? Também não. A alternativa correta é a letra A. Vamos voltar aqui aí. Relativizado pelas condições em que cada indivíduo se encontra. Não, ali quando ele é lançado na internet, independente ali da condição, ele é lançado independente da forma como o indivíduo se encontra. Alternativa correta nessa questão, a letra A. Vamos então à outra questão. 4. Em destaque encontra-se vocábulo empregado em sentido figurado. Bom, vamos aqui a uma questão, a uma explicação
do que é o sentido figurado. O sentido figurado é aquele que aparece no sentido criativo, no sentido conotativo da palavra. O que é o conotativo? Eu vou buscar aqui esse C como sentido criativo da palavra, ou seja, uma palavra aí que ela pode ser apresentada em vários contextos. E eu tenho aqui o sentido também denotativo, para que não haja confusão. Esse D aqui vem da palavra dicionário, é a palavra aí no seu sentido literal, sim, a palavra como ela realmente é, como ela realmente ela deve ser aí comentada. Então, o que é isso? O sentido figurado, eles são aí situações particulares de uso, vamos dizer assim. O significado da palavra, ele é ampliado, ou conforme eu disse, ele é alterado no contexto, sugerindo ideias que vão além do seu sentido usual. Como assim além do seu sentido usual? Se eu falo assim, por exemplo, para vocês. Encontrei a chave do carro. Ela vai estar no sentido denotativo, no sentido literal da palavra, de que eu encontrei ali o objeto que serve para eu abrir a porta do meu carro por meio de um instrumento que é uma chave. Agora, se eu falo, por exemplo, encontrei a chave para te conquistar, encontrei a chave para abrir a porta do seu coração. Essa palavra aí ela está sendo ampliada ou alterada no contexto, sugerindo aí outras ideias que vão além do valor real. Se eu falo, encontrei a chave para abrir a porta do seu coração, quer dizer que eu encontrei uma forma de conquistá-la. Então percebam aí. E é justamente nisso que nós temos que verificar aqui qual a palavra que está fugindo aí do seu sentido ideal. Vamos à letra A. Houve um tempo em que o jornalismo investigativo vivia de entrevistas confidenciais. Será que a palavra confidencial ela tem um outro sentido? Se ela é uma confidência de entrevistas confidenciais que pessoas bem informadas, e continua lá no primeiro parágrafo do texto. Esse termo aqui, confidencial, que é um adjetivo justamente para o substantivo entrevistas, ele não tem aí um seu sentido figurado. Se eu falo assim, isso é confidencial, significa que isso não é para que eu descubra. Então eu não consigo utilizar essa palavra confidencial de uma outra maneira. Okay? Então, sendo assim, essa não está no sentido figurado. Confidencial é confidencial de qualquer maneira. Não tem aí um outro sentido. Letra B. Que permitiam instalar dispositivos de gravação e filmagem disfarçados. Vou grifar também aqui esse disfarçados, sim, que é onde está realmente grifado ali na prova. E não termo aqui abajures, só retificando. Que permitiam instalar dispositivos de gravação e filmagem disfarçados de abajures, canetas, óculos e até botões de roupa. O que ficava disfarçado de abajur? Os dispositivos de gravação. Se eu falo assim, algo está disfarçado, um disfarce é um disfarce. Eu não consigo aí sugerir uma outra ideia que vá além do sentido usual da palavra disfarce. Sendo assim, a letra B ela está incorreta. Então, verifiquem aí essa questão do sentido figurado, que dá muita margem aí às figuras de linguagem, principalmente às metáforas. C. Começava nesse momento a grande derrocada da privacidade como a conhecemos um dia. Vamos lá à questão da derrocada? A derrocada, ela tem aí o sentido de destruição, desmoronamento, desabamento. Mas se eu falo, aquela pessoa está em derrocada, eu estou falando que ela está em uma mudança brutal da condição dela. Ela está em decadência. Então vocês perceberam aí que a palavra derrocada, dependendo do contexto, ela pode aí trazer outros significados e ir além do seu valor usual? Então aqui a alternativa correta é a letra C. Letra D. Por meio das redes, a indústria e o comércio sabem o que mais consumimos. Quando eu falo em consumo,
ele não vai além do seu sentido usual, ele não vai além do seu significado. Sendo assim, também não é a letra D. Letra E. Um profissional sério desprezava até os gravadores de fita cassete, que em geral intimidavam os entrevistados. Se eu falo, isso é muito sério. Aconteceu algo sério. Ele é uma pessoa séria. Percebam que sempre irá nos levar à palavra usual, que é seriedade. Sendo assim, a alternativa correta, conforme comentei, é a letra C. Façam aí as devidas anotações e sempre vai aparecer aí uma questão de sentido figurado nessa banca em específico. Vamos à próxima questão. Essa questão aqui é de pontuação. Sabemos que existem vários sinais aí de pontuação, 2 pontos, ponto e vírgula, vírgula, e precisamos aí criar uma certa familiaridade com esses termos aí em específico. Por exemplo, ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele é um sinal de pontuação indicado para utilizar aí uma pausa que seja maior que uma vírgula e menor que o ponto final. Geralmente aí ele é usado na separação de orações extensas, em discursos que contêm um grande número de vírgulas e também em algumas listas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Na próxima aula, iremos estudar. E eu vou utilizar o quê? 2 pontos. Para que serve esses 2 pontos? Para esclarecer alguma coisa, para explicar ou esclarecer. Então, aqui é como se eu fosse criar um tópico. Na próxima lista, na próxima aula, melhor dizendo, iremos estudar crase, ponto, vírgula. Iremos estudar pontuação, ponto, vírgula. E por tópicos, assim sucessivamente, até chegar o último, ao qual eu vou colocar o que aí? O ponto final. Sim, então, serve aí justamente para isso. E o ponto e vírgula, ele serve aí também para quê? Para entre orações que utilizem aí conjunções e também para omitir verbo de algum termo que já foi ali mencionado anteriormente. Então, é o que nós vamos verificar. E em relação à vírgula, a regra geral da vírgula não separa o sujeito de verbo, complemento e seus adjuntos. Fica entre vírgula aquele termo que está no meio, conforme vai ter uma questão que vai aparecer aqui. E os 2 pontos para esclarecer, para explicar melhor, até mesmo em uma enumeração, por exemplo. Fui à feira e comprei, 2 pontos. Batata, vírgula. Banana, vírgula. Melancia e uva. Ou será que tem a necessidade de eu falar? Fui à feira e comprei, 2 pontos. Comprei banana, vírgula. Comprei batata, vírgula. Comprei melancia e comprei uva. Tem a necessidade de eu utilizar esses vários compreis aí, esses vários verbos? Não. Então, para isso, eu utilizo aí os 2 pontos para esclarecer. E eu vou elencando cada um dos nomes aí entre vírgulas. Aqui a questão é a seguinte. Assinale a alternativa que está em conformidade com a norma padrão da língua quanto à pontuação. Letra A. Precisamos nos questionar diariamente se o que fazemos, precisamos nos questionar diariamente se o que fazemos online está protegido. Lembra que eu mencionei que os 2 pontos eles servem principalmente para explicar e esclarecer? Esses 2 pontos aqui, ele está explicando, ele está esclarecendo alguma coisa? Ele está falando sobre o que nós precisamos nos questionar? Não. Marquem aí 2 pontos. Principalmente para esclarecer e para explicar. Está explicando aqui? Não. Sendo assim, esses 2 pontos ele foi utilizado de forma incorreta. Agora, veja só a letra B. Antes, a vida alheia era exposta nas praças.
ponto e vírgula. Hoje, os meios são outros. Dois pontos, as redes sociais. Aqui, esse ponto e vírgula, ele está justamente na sua função de explicar e esclarecer quais são os meios hoje de estarmos aí com a nossa vida exposta. Os dois pontos me esclarece, os dois pontos me explica que é o quê? As redes sociais. Os dois pontos foi utilizado aí de forma correta. E lembra que eu falei do ponto e vírgula em relação aí à não repetição de verbos? Antes a vida alheia era exposta nas praças. Hoje a vida alheia é exposta por outros meios. Tem a necessidade de eu repetir aqui tudo que já foi falado anteriormente aqui? Então, para isso eu utilizei um ponto e uma vírgula, porque tem um ponto aqui de um assunto que foi concluído, mas que tem uma continuidade. A alternativa correta aqui é a letra B. Mas vamos verificar aqui o porquê que as outras estão incorretas. Para se preservar pessoas públicas da política ou das artes, falam em off com jornalistas. Vocês estão vendo aqui que da política ou das artes está aqui com o traço, está aqui com esses dois traços aqui ao lado, ele tem aí o mesmo efeito da vírgula. A vírgula aqui estaria os dois pontos. Então, veja só. Para se preservar pessoas públicas, falam em off com jornalistas. Quem fala em off com jornalistas? Sim? Para se preservar. Vou ler aqui novamente. Para se preservar pessoas públicas, aqui eu não preciso da vírgula, ok? Para se preservar pessoas públicas, falam em off com jornalistas. E eles falam de quê? Da política ou das artes. Não é aqui que está explicando do que eles falam. Sendo assim, esses dois traços, ele faz justamente o papel da vírgula. Se eu tivesse, ao invés desses dois traços, a vírgula aqui, ela estaria certa. Mas aqui, para se preservar o quê? Eu não posso colocar a vírgula aqui antes de trazer a informação do que deve ser preservado. Letra D. A indústria e o comércio, sobretudo online, rastreiam nossas atividades para venderem mais. Lembra que eu mencionei? Não separo o sujeito de verbo e de seus complementos. Como que eu faço isso diante do verbo? Qual que é o verbo? O verbo rastrear. Então, vou fazer aqui uma pergunta. Quem rastreia nossas atividades para venderem mais? A indústria e o comércio. Esse daqui é o que? O sujeito. Sujeito tem dois núcleos. Quais são os núcleos? As palavras aqui principais, indústria e comércio. Tem aqui um sujeito composto. E o que é a indústria? O que se fala sobre a indústria e o comércio? Que eles rastreiam. Então, aqui é o verbo. E rastreiam o quê? Nossas atividades para venderem mais. Aqui é o complemento, ou eu posso falar que é o predicado. O que ficou fora da estrutura sujeito, verbo e complemento? Sobretudo online. Então, ao invés de ter somente essa vírgula aqui, eu teria ela aqui. E notem que eu consigo intercalar também. Sobretudo online, vírgula, a indústria e o comércio rastreiam nossas atividades para venderem mais. Ou eu poderia falar, sobretudo online, rastreiam nossas atividades para venderem mais a indústria e o comércio. Notaram que eu posso fazer esse deslocamento aí? Tenho aqui o sobretudo, né, que é um advérbio aí que tem a ideia de principalmente, sobretudo é igual ao termo principalmente. O que ficou fora da estrutura sujeito, verbo e complemento? O sobretudo online. É o modo, né, como eles rastreiam. Então, aqui as duas vírgulas e não somente a vírgula que foi apresentada aqui conforme a questão. A letra E. Já tem um verbo aqui. É o quê? Por intermédio da imprensa. Já não posso deixar essa vírgula aqui. É por intermédio da imprensa que... Tenho esse que aqui, que ele é um pronome relativo, que eu posso colocar assim, olha. É por intermédio da imprensa a qual hoje temos acesso ao que de fato acontece no mundo.
Nós temos acesso ao que acontece no mundo por conta do intermédio da imprensa. Aqui eu tenho, então, uma restrição. Está restringindo-se somente à imprensa e não como um todo. Então, diante de uma oração que traz aí uma restrição que se dá por meio de um pronome relativo, eu não coloco vírgula. Alternativa correta aqui, a letra B. Vamos a outra questão. Essa questão, inclusive, eu cheguei a gravar um vídeo sobre ela, vocês podem aí até verificar um dos vídeos anteriores, para chamar aí a atenção de que eu faria a correção completa da prova, conforme realmente estou fazendo neste momento, que é em relação à colocação pronominal. Então, vou repeti-la aqui, embora já tenha aí a explicação somente dessa questão, que eu fiz aí como se fosse uma propaganda para mencionar em relação à correção completa dessa prova. Quando eu falo aí em colocação pronominal, eu estou falando dos pronomes, os pronomes oblíquos. E se chama colocação pronominal, eles precisam ser colocados. Mas eles precisam ser colocados aonde? Eles precisam ser colocados em qual local? Eles precisam ser colocados antes do verbo, no meio do verbo, quando tem o verbo aí no futuro do presente ou do pretérito, ou eles precisam ser colocados após o verbo. Tem toda aí uma estrutura. E quando nós falamos em colocação pronominal, nós não temos que saber somente em relação a pronome. E temos que saber reconhecer outras classes gramaticais, porque o pronome oblíquo átono, ele pode ser transportado aí para frente de outra classe gramatical. E quais os pronomes são esses, professor? Os seguintes: o me, o te, o se, o nos, o vos, o e o A para o masculino, o A para o feminino, o lhe. Outras formas, por exemplo, lá, como que eu vou utilizar o A? O lá, desculpe, ao invés de falar encontrar ela, eu vou falar encontrá-la. Ao invés de falar sequestraram ele, eu vou falar o quê? Sequestraram-no. Então, quando eu tenho o verbo terminado em R, eu tiro o R e completo com lá ou lo, dependendo do gênero. E o no, quando o verbo termina com M, eu vou colocar no ou na, também referindo-se ao gênero, para evitar aí questão de eufonia. Por exemplo, vou consertar ela. Parece que emendou tudo numa palavra só quando eu falo rapidamente. E como que eu falo? Irei consertá-la. Ou será que fica consertar-la? Fica estranho, não fica? Emprestaram ele. Emprestaram-no. Então, isso é muito bom até mesmo para que nós possamos utilizar aí nos nossos textos para evitar termos que já foram repetidos anteriormente e que são desnecessários. Como que nós fazemos isso? Por meio da utilização de pronomes. Vamos localizar, então, os pronomes oblíquos. Eles são chamados do quê? Pronomes oblíquos átonos. Por que são átonos? Porque tem o som fraco. Eu falo me, não falo me. Eu falo te, não falo te. Então, olha só. A. Além de medir bem a palavra gravada, o profissional adequadamente calcula aonde que está o pronome aqui. O a. Ficaria o a se referindo o quê? A ela. Jornalistas sérios conheciam os gravadores de fita cassete, mas desprezavam-o. O que eu tenho aqui? O pronome oblíquo, desprezavam ele. A privacidade começou a decair e não lhe protegem. Quando eu tenho lhe aqui, eu tenho que prestar atenção que ele sempre aí ele faz um papel de um objeto indireto. Objeto indireto, ele precisa de preposição. Então, aqui é como se eu fosse falar a quem, para quem, com a necessidade da preposição. Verbo transitivo indireto precisa da preposição no complemento, verbo transitivo direto não. Mas vamos verificar se vai precisar aqui da preposição e se esse lhe está correto na utilização ou não. D. Os grandes furos nasciam de conversas e os informantes eram quem os providenciava. Providenciava eles, o os aqui. As pessoas com seus pecados, muito ou poucos, os levam. Levam quem? Levam eles.
Os pecados, né? Levam para a internet, os tornando públicos. Eles quem? Os pecados. Então, notem aí que fiz a localização dos pronomes oblíquos átonos e agora eu vou verificar se eles foram colocados na posição correta. Vamos lá. A. Além de medir bem a palavra gravada, o profissional adequadamente calcula. Notem aqui que eu tenho adequadamente, que é o modo como a palavra gravada deve ser calculado. De qual modo? Adequadamente. Sendo assim, eu tenho um advérbio de modo. E o que acontece com o pronome oblíquo diante de advérbio de modo? Ele é colocado na frente. Então, a letra A já está incorreta. Além de medir bem a palavra gravada, o profissional adequadamente a calcula. Então, anotem aí que diante de advérbio, o pronome oblíquo vai para frente do verbo. É o que nós chamamos aí de próclise. Jornalistas sérios conheciam os gravadores de fita cassete, mas desprezavam ele quem? Os gravadores de fita cassete. Então aqui, ó, não é um gravador só, são dois ou mais, né? Os gravadores. Então aqui seria que ser, mas desprezavam-os. Mas o que acontece? Será que o pronome oblíquo aqui ele está posicionado corretamente? Está colocado de forma correta? Esse mas aqui ele é uma conjunção adversativa. Diante de conjunção, pronome oblíquo na frente. Como que fica? Jornalistas sérios conheciam os gravadores de fita cassete, mas os desprezavam. Olha só aqui a questão do plural. Incorreto também. C. A privacidade começou a decair e não lhe protegem por causa dos interesses escusos. Lembra do lhe, que somente em objeto indireto com preposição, mas eu vou perguntar aqui por verbo. Eles protegem a alguém? Não, privacidade não é alguém. Ou eles protegem o quê? Protegem o quê? Protegem a privacidade. Sendo assim, o correto é: a privacidade começou a decair e não a protegem. E atenção, diante de expressão negativa, pronome oblíquo sempre na frente. Diante de palavra negativa, pronome oblíquo sempre na frente. Não é o lhe, não se refere a quem, a alguém, se refere o que? Se refere à privacidade. Não foi necessário preposição para a regência do verbo. Alternativa B de bola incorreta, C também. D. Os grandes furos nasciam de conversas e os informantes eram quem os providenciava. Providenciava o quê? Ok? Os furos, certo? Notem aqui que eu tenho o quem. Tá? Guarda aí, fazendo uma brincadeirinha aqui. Guarda aí o quem. Quem da Barbie. Tá? Ele vai sempre atrair o pronome oblíquo para frente. Então, vamos supor que tivesse aqui. Os grandes furos nasciam de conversas e os informantes eram quem providenciava-os. Não pode, porque o outro pronome aqui, que é o quem, atrai o pronome oblíquo para frente. Sendo assim, a alternativa correta é a letra D. Vamos verificar o porquê que a letra E está incorreta. As pessoas com seus pecados, muito ou poucos, os levam para a internet. Notem aqui a presença da vírgula. Se eu tenho a vírgula aqui, eu não posso iniciar aqui a outra parte com o pronome oblíquo. Então, o que eu vou fazer? Olha, o verbo levam não acaba com N? Então, eu vou falar levam-os. Não, por uma questão de eufonia, não fica legal falar levam-os. E sim, levam-nos para a internet. Olha a vírgula aqui novamente. Os tornando? Não. Tornando-os. Então, neste caso, o pronome oblíquo vai ficar depois do verbo. Porque notem que ele não tem nada antes dele. Ele tem somente a vírgula, o que nós chamamos aí de ênclise. Que eu não inicio frase com pronome, não inicio termos com pronome oblíquo. Ele fica no final do verbo e a vírgula aqui não permitiu com que os pronomes oblíquos ficassem na frente. Ok? Então, a alternativa correta aqui, a letra D de dado. Vamos então aí a outra questão. Considere a seguinte passagem do texto.
A primeira rede social via internet, nos moldes atuais, a Classmates, surgiu em 1995 nos Estados Unidos e Canadá. Era voltada para a troca de informações entre estudantes universitários. Desde então, as redes se multiplicaram e acabaram por se transformar nos principais polos de disseminação de informação do planeta. Informação do quinto parágrafo. O que se transformou aí nos principais polos de disseminação de planeta? As redes sociais, conforme nós lemos ali no texto. Nesse trecho, o vocábulo que expressa sentido de meio. O que é um meio? O meio pelo qual algo é transmitido, meio pelo qual algo é conseguido. Então, notem só. Nesse trecho, o vocábulo que expressa sentido de meio, será que é o para? Vamos achar aqui onde que está o para. Olha só. Será que ele é um meio, como foi conseguido aí alguma coisa, um meio, como foi transmitido alguma coisa, um meio de transporte, um meio de comunicação? Vamos ver. A primeira rede social via internet nos moldes atuais, a Classmates, surgiu em 1995 nos Estados Unidos e Canadá. Era voltada para a troca. Ele era voltada com uma finalidade, que era a troca, e não um meio. Sendo assim, esse para, ele não traz um sentido de meio pelo qual algo era mencionado. O por. Será que o por ele traz aí o sentido de meio? Vamos ver aqui. Desde então, as redes se multiplicaram e acabaram por se transformar. Aqui, né, eu posso mencionar assim a causa do porquê que elas se transformaram, ok? Mas também não é meio. O entre. Vamos verificar aqui aonde que está o entre. A primeira rede social via internet nos moldes atuais, a Classmates, surgiu em 1995 nos Estados Unidos e Canadá. Era voltada para a troca de informações entre estudantes. Aqui está mencionando aí esse trecho vocábulo que expressa o sentido de meio. Será que esse é o meio? Não, também. Do. Será que o do ele vai expressar aí uma ideia de meio também? Então, notem aqui, pessoal, que as preposições que apareceram para, por, entre, do, não estão expressando o sentido de meio. E sim o via. Aqui não está falando em nenhum momento, nesse trecho, a preposição que expressa sentido de meio. Aqui está falando o vocábulo que expressa o sentido do meio como algo aí foi alcançado. A primeira rede social, nos moldes atuais, de qual meio? Via internet. Sendo assim, a E é a alternativa correta e muitas vezes nós ficamos presos ali na ideia da preposição. Realmente, a preposição ela traz ali, né, todo um sentido semântico de causa, finalidade, meio, instrumento, matéria, mas aqui é justamente na primeira parte. A primeira rede social, de qual meio? Por meio da internet, nos moldes atuais, a Classmates. A alternativa correta aqui é a letra E. Vamos agora aí a outra questão. Questão de tirinha, né? Sempre muita interpretação aí que nós precisamos fazer, que nós precisamos aí desenvolver para compreender melhor aí toda essa questão. Vamos analisar aqui todo o contexto da historinha do Calvin junto com a garota. A curiosidade é o que impulsiona a mente científica. Conhecimento de gramática nos ajuda muito em interpretação de tirinha. Eu vou mostrar o porquê. Ele fala, todo seguro de si, ok? E a menina tá ali meio estranha. Curiosidade é o que impulsiona a mente científica. O que impulsiona a mente científica? A curiosidade. Então, nós vamos aqui verificar que ele está curioso. E quem está curioso aí para descobrir alguma coisa, ok? E ele continua. Por exemplo, você sabe quando a gente está bebendo leite, aí nós rimos e o leite sai pelo nariz? Ele pergunta para a menina. Daí ele faz o quê? Ele coloca
certo? Algo aqui no nariz. Bem, vamos ver o que acontece. Olha, ele fala, vamos ver o que acontece. Ele está curioso para ver o que acontece quando eu inspiro leite pelo nariz e rio. A menina fala assim, nossa, que cara idiota. Né? Ele está curioso por causa disso, daí ele fala assim, ó, ela fala, melhor dizendo, né, a garota aqui. A idiotice é o que impulsiona a mente masculina. Ela fala assim, cara, como você é idiota. Essa é a sua curiosidade. E ela sai ali, ok? Pensando, não acredito que eu perdi meu tempo ouvindo isso. Daí depois ele, né, não gostou ali, né, de ser chamado de idiota, não esperava essa reação da garota, pensando que iria surpreendê-la, responde. A minha dedução, então ele está deduzindo, ele não está tendo certeza. A minha dedução é de que o leite vai sair pelas orelhas, não quer ver? Então, quando ele falou aí que ia sair pelo nariz, ela falou assim, a idiotice é o que impulsiona a mente masculina, ele já falou, então agora eu acho que vai sair pelas orelhas. Não quer ver? Não, ela não quer ver porque ela foi embora. Então, olha só, a mente científica anunciada no primeiro quadro fica representada na tira por meio de quê? Aqui está falando do quadrinho número 1. De qual expressão? A mente científica, anunciada no primeiro quadro, fica representada por meio do quê? Então, olhem só. Ele está curioso para descobrir algo. Tá? Ele tentou ali fazer algo para a menina nem esperou, chamou ele de idiota e foi embora. A mente científica anunciada no primeiro quadro fica representada na tira por meio de uma hipótese que Calvin tem sobre algo que acredita ser possível e que pretende comprovar-se valendo de um experimento? Sim. Nós vamos verificar aqui que ele não tem certeza, ok? Se realmente ao inspirar o leite ali, se ele vai sair pelo nariz. Notem ali que nós temos que verificar também os outros quadrinhos para comprovar qual que é a ideia de mente científica que o Calvin tem. Por exemplo, sabe quando a gente está bebendo leite, aí nós rimos e o leite sai pelo nariz? Bem, vamos ver o que acontece quando eu inspiro leite pelo nariz. Ele não sabe. Então, ele tem o quê? É algo que ele acredita ser possível e que pretende comprovar-se valendo de um experimento. Ele ouviu alguém falar, certo? De que quando alguém está bebendo leite e ri, o leite sai pelo nariz, mas ele não tem essa certeza. Para ele é uma possibilidade e ele vai se valer, ele vai ter essa comprovação por meio de uma experiência. Só que a menina nem deixou ele fazer essa experiência porque achou algo totalmente idiota. Sendo assim, a alternativa correta é a letra A. B. Da provocação argumentativa feita por Calvin, a qual tem o objetivo de mudar a maneira como a garota entende a anatomia humana, em nenhum momento a garota ali está falando de anatomia humana, ela está olhando para o Calvin. C. Da relação que há entre a curiosidade e o fato de a mente masculina ser mais propensa a desvendar o que está por trás do funcionamento das coisas. Então, é somente a mente masculina que é capaz de desvendar as coisas? E a mente feminina? Então, aqui, errado. D. Da tentativa de realização de um experimento sem fundamento. Como tudo que é feito na ciência. Olha só o que está escrito aqui dentro da vírgula, pessoal. Como tudo que é feito na ciência. Então, tudo que é feito na ciência está sendo aqui explicado como algo sem fundamento. E que acidentalmente pode levar a alguma descoberta. Como tudo que é feito na ciência é algo sem fundamento, conforme informa o que está fora da vírgula, totalmente descabível aqui essa alternativa. E da necessidade de provar para alguém que na ciência está a resposta para todos os questionamentos que a humanidade possa ter. É na ciência que está a resposta para todos os questionamentos? Não. Alternativa, a letra A. Vamos então aí a uma outra questão novamente pela tirinha. Eu repeti aqui novamente a tirinha para que vocês pudessem acompanhar novamente, sim, e verificar aí com mais clareza. Aqui vai nos cobrar, pessoal, eu vou deixar aqui mencionado para vocês, e como que isso ajuda muito a interpretação de texto, que é as conjunções
subordinadas adverbiais. Sim, aquelas que apresentam aí sentido de causa, consequência, comparação, concessão, condição. Sim? Causa, comparação, concessão, condição, proporção, tempo, finalidade, consequência. Ok? Então, nós vamos ter aí 9 tipos de conjunções. Lendo aqui, parece que qualquer uma vai se encaixar aqui, mas não. Olha só o que pede aí justamente a questão. Vamos elencar aqui novamente. Causa, comparação, consequência, concessão, causa, comparação, consequência, condição, ok? Conformidade, agora sim, ok? Proporção, tempo e finalidade, ok? Então, aqui temos causa, comparação, condição, concessão, conformidade, proporção, tempo e finalidade. E vamos ter aqui, sim, todas esses tipos aqui de conjunções subordinadas adverbiais. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase a seguir, seguindo a norma padrão da língua portuguesa e as ideias presentes no texto. Tá? Então, vamos ler aqui novamente a tirinha. A curiosidade é o que impulsiona a mente científica. Por exemplo, sabe quando a gente está bebendo leite, aí nós rimos e o leite sai pelo nariz? Bem, vamos ver o que acontece quando eu inspiro leite pelo nariz e rio. Ele nem chega a fazer a experiência, hein? A idiotice é o que impulsiona a mente masculina e a menina vai embora. A minha dedução é de que o leite vai sair pelas orelhas. Não quer ver? Agora vamos aqui analisar, tá? Então, o que nós vamos identificar aqui? Que ele nem chegou a fazer o experimento e a menina foi embora, o considerando aí um idiota, porque ela falou que a idiotice é o que impulsiona a mente masculina. Por que ela o considerou um idiota? Por tentar aí realizar tal ação. Na tirinha não aparece o que aconteceu se ele inspirasse o leite pelo nariz, né? Ele ficou ali na tentativa. Mas ela falou assim, nossa, que coisa boba, eu vou embora daqui. Ok? Então, ficou justamente aí nessa ideia toda. Agora vamos identificar. No último quadro, embora a garota tenha se convencido do que Calvin propunha, ela saiu irritada. Muito cuidado, pessoal. A conjunção embora, ela é o que? Uma conjunção concessiva. O que significa isso? Embora não tenha, vamos supor, embora não tenha se convencido, ela ficou até o fim. Porque eu costumo mencionar que a conjunção concessiva, ela é aquela conjunção da persistência, da teimosia. Aqui ficaria o embora caso a menina ficasse até o fim, mesmo considerando a atitude do Calvin uma atitude idiota. Ok? Então aqui eu não posso colocar o embora. Se fosse da seguinte forma, embora não tenha se convencido, ficou até o fim para ver o que aconteceria. Ela não ficou até o fim. Antes dele fazer, ela foi embora. E nós utilizamos muito esse tipo aí de conjunção que é chamada do quê? Concessiva. Embora esse assunto seja complexo, eu irei até o fim. Mesmo que muitos não acreditem nisso, eu vou ficar até o final para ver no que vai dar. E foi isso que a garota fez? Não. Sendo assim, se eu conhecer quais são as conjunções e que a conjunção concessiva, ela não anula ali um termo anterior e que ela mostra ali uma ideia de teimosia, de persistência, porque mesmo apesar de que algo seja absurdo, embora algo seja absurdo, eu continuarei para ver no que vai dar. Daí sim,
eu teria aqui essa ideia, mas eu não tenho essa ideia. Então, conhecendo aí as conjunções e sabendo que o embora é concessiva, que traz aí uma ideia de teimosia, porque mesmo não acreditando, eu vou ver no que vai acontecer. O apesar de que esteja chovendo, eu irei à praia. Né? Entende-se que eu gostaria de ir à praia se tivesse sol. Ainda que eu não tenha dinheiro para comprar esse livro, eu irei consegui-lo. É essa a ideia que está sendo mostrada aqui? Não. Então, eu conhecendo, então pesquisem. Lista de conjunções subordinadas adverbiais. São 9. Isso irá auxiliar muito. E conhecendo-as, vocês vão verificar o que cada uma aí vai se enquadrar. Sendo assim, só pelo conhecimento aqui, que o embora é concessivo, apesar de que é concessivo, ainda que é concessivo, já eliminei 3 questões. Ficamos então entre a D e a E. Então vamos ver? No último quadro, como a garota... Vamos completar aqui para que nós possamos verificar bem. No último quadro, como a garota se certificou do que Calvin propunha, teria dado as costas ela não teria, ela deu as costas. Então aqui já faz com que esteja errado. Como a garota se certificou do que Calvin propunha, ok? Ela nem se certificou porque ela não viu a experiência, ok? Sendo assim, a alternativa D ela está incorreta. Agora, vamos verificar aqui. Já que isso aqui é uma conjunção subordinada adverbial causal, que mostra uma causa. Já que a garota não gostou, ela não gostou realmente. Ela gostou do que o Calvin estava propondo? Ela não gostou, porque se ela tivesse gostado, ela tinha ficado para ver no que ia dar. No último quadro, já que a garota não gostou do que Calvin propunha, ela foi embora irritada. Aí sim. A alternativa correta é qual? A letra E. Então, fiquem atentos às conjunções subordinadas adverbiais. E aqui, né, o que ficou faltando, condicional. Tá? Então, causa, comparação, consequência, concessiva, conformidade, condicional, proporcional, temporal e final. Muita atenção com as conjunções. Ou vai me dizer que você aí nunca fez uma prova que apareceu ali. Verifique a ideia de causa, a ideia de consequência. Então, ela está totalmente ligada ao fato da interpretação e também ao fato de vocês reescreverem com outras conjunções, mantendo o sentido original do que foi apresentado. Letra E é a correta. Vamos aí à última questão, que é a famosa crase. Não poderia faltá-la. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que apresenta a frase em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos lá? Então aqui que nós temos que saber aí da crase, que a crase ela vai surgir aí do encontro de um a, que é preposição, que eu costumo aí mencionar, que é importante para se compreender bem a crase, estudar a transitividade verbal, que é a questão do verbo transitivo, o direto não precisando de preposição e o indireto precisando de preposição. E estudando também a questão da regência verbal e da nominal, em que na regência verbal o verbo ele pode ter uma preposição e às vezes não ter. Por exemplo, o mesmo verbo com a mesma escrita, por exemplo, assistir. Só para dar um exemplo, no sentido de assistir, de ver e visualizar. Sim, quem assiste, assiste a alguma coisa. E o verbo assistir de ajudar. Quem ajuda, ajuda alguém, não precisando do a. E o outro a sendo um artigo, acompanhando aí uma palavra feminina, sim? E também a crase aí podendo ser utilizada para evitar ambiguidades. Por exemplo, pintei a mão.
Se eu falo pintei a mão, significa que eu peguei a minha mão e pintei. Agora, com a crase, pintei a mão, já muda o sentido, significa que eu peguei algum objeto e pintei alguma coisa utilizando a minha mão, mas não pintando necessariamente a minha mão. Então, existem aí essas condições às quais a crase ela é empregada. Vamos então aqui verificar, tem aquelas também que vai trazer ideia de modo, de tempo. À noite irei buscá-la. Quando que eu irei buscá-la? À noite. Fala de período, então é craseado. Estamos à beira da loucura. Esse à beira não está falando da beira de um lugar, e sim do modo como nós estamos. Então, à beira com a crase. Fiquem muito atentos, então, em relação à utilização do acento grave aí, que é a crase. Letra A. Graças a um interesse maior pela ciência, tem sido possível incentivar experimentos na escola. Somente abrindo um adendo, no canal aí tem, só vocês procurarem, tem vários exercícios aí de relação à crase, sim, isoladamente só explicando sobre ele em questões aí de concursos. Graças a um interesse maior pela ciência, tem sido possível incentivar experimentos na escola. Notem aqui, graças a um interesse. Notem aqui que eu tenho, vou apagar aqui para que fique mais nítido. Eu estou falando graças a alguém ou graças o quê? Graças o quê? Graças a um interesse. Notem aqui que eu tenho a crase acompanhada de um artigo 1. Eu não consigo falar, pessoal, graças para um interesse. Então, não há necessidade de ter aqui essa preposição, e sim somente o a. Então, não tenho aí a união da preposição que saiu aí, do graças a alguma coisa, e a, que está acompanhado não de um nome feminino, mas de um artigo indefinido. Sendo assim, pessoal, o a acompanhado de um artigo indefinido, não utilizo crase. Sim, letra A, incorreta. A um, até mesmo a uma, também não utilizo. Crianças não estão acostumadas a ver os fatos. Olha só, quem está acostumado, pessoal, está acostumado a alguma coisa. Daí você me fala, professor, por favor, da onde que você tirou esse a? Da regência. Crianças não estão acostumadas. Notem aqui que acostumadas não é um verbo, é um nome, então é uma regência nominal. Quem está acostumado a algo. Esse a saiu justamente da regência, do relacionamento do nome, que foi obrigatório a regência de uma preposição. Esse a que está dentro aí do parênteses, ele é uma preposição. Agora, olha só. O a que agora está dentro do colchetes, ele vai ser o quê? Ele vai ser um artigo. E notem que aqui eu tenho um verbo. Eu não tenho crase diante de verbo. Sim, quando o verbo ele aparece depois. Será que teria sentido crianças não estão acostumadas para haver ou somente para ver diante de verbo sem a crase? Letra C. Tem crescido o número de pais e filhos que visitam as feiras de ciências nas grandes cidades. Olha aqui o verbo visitar e cuidado conforme o contexto. Por quê? Você pode falar assim. Eu visitei. Você pode falar, você visitou o quê? Ou eu visitei. Ah, você visitou a alguém, certo? Aqui neste caso, eu não visitei alguém, eu visitei o quê? Eu visitei o quê? Eu visitei a feira. Então, sendo assim, do verbo visitar não saiu uma preposição, igual saiu daqui da letra B de bola. Sendo assim, não tem crase. Tem crescido o número de pais e filhos que visitam o quê? As feiras. Não teve união de preposição com artigo. Sendo assim,
eu não tenho crase. Agora, olhem aí a letra D de dado. Experiências científicas, infelizmente, estão limitadas. Quem está limitado a alguma coisa. Da onde que saiu esse A? Por causa da regência. Se eu chego para vocês e falo, pessoal, hoje eu estou tão limitado. Daí vocês vão me perguntar, você está limitado a quê? Eu falo assim, a alguma coisa. Então, daqui, esse A saiu da regência. Agora, notem, o que está dentro do colchetes aqui é um artigo, ok? Acompanhado de escolas, que é um nome feminino. Então, juntou esses dois As aqui, resultou justamente no acento indicativo de crase. E notem que eu tenho aqui plural com plural. Se eu tivesse experiências científicas, infelizmente, estão limitadas a escolas, esse A no singular e esse no plural não teria a crase. Ok? Singular e plural, não. Alternativa correta, a D. Quem está limitado a alguma coisa. Estão limitadas para as escolas que podem pagar por elas. Viu como a junção do para as deu certo? E, de diretores de escola a professores. Todos precisam se envolver nas atividades escolares. Ok? Então, olha só, a professores, posso verificar, pelo singular, plural. Todos precisam se envolver. Se envolver em quê? Ok? Atividades escolares de diretores de escola a professores. Singular e plural, sem a crase aqui. Alternativa correta, a letra D. Bom, pessoal, então, durante esse tempo, esclareci, expliquei alguns termos, acompanhem aí outros vídeos do canal para que aos poucos vocês vão juntando aí todas essas informações. Logicamente que cada questão dá aí acesso para muita informação, para uma aula inteira de horas, porque conforme menciono, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Corrigi aqui a parte da prova objetiva. E qual foi a minha intenção? Justamente que vocês tivessem aí uma maior visão de como verificar essas questões e instigá-los para que vocês possam aí buscar mais informações, às vezes de alguma questão que pareceu ali um pouco complexa, para que você aos poucos possa fazer toda essa construção. E a língua é assim, nós vamos aprendendo, construindo todos os seus detalhes e aos poucos nós vamos decorando tudo. Agradeço então a presença de vocês. Não esqueçam, inscrevam-se no canal. Obrigado pela companhia e até a próxima.